Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos então para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje então vamos continuar falando sobre Chainsaw Man. No vídeo passado de Chainsaw nós acabamos começando a falar aqui sobre o arco dos caçadores internacionais, que estão basicamente por atrás do Chainsaw Man. Então vamos ver como é que se torna o decorrer de todo esse arco. Só que antes de realmente começar o vídeo, eu peço então para todos vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Espero que gostem e então bora para o vídeo. Bom, nós basicamente vemos ali a Kobene e o Infernal da Violência chegando ao lado do Kurose, que na verdade já está morto. Esse daí é o irmão mais velho daqueles 3 caçadores de demônio dos Estados Unidos que simplesmente vem ali para se aproximar do Denji e companhia. O Aki que fala sobre já saber sobre tudo que aconteceu com os parceiros do Kurose e no fim das contas ele mesmo diz de que ele não precisa se esforçar a ir nessa missão. A própria Makima disse isso. Só que no fim das contas o cara não vai ali querer voltar atrás simplesmente porque ele secretamente está atrás do Denji. Ele mesmo ali fingindo, dizendo de que ele fugiu no fim das contas do hospital para ir até aí e vingar os seus amigos, e ele se sente ali muito obrigado a ir fazer tudo isso, e no fim das contas o Aki então entende um pouco isso, mas ainda assim fica com um certo pé atrás. Enquanto isso a gente rapidamente muda um pouquinho de cena para algo que vai ter uma importância tanto quanto interessante, que é simplesmente a Power vem do carro da Kobene, uma espécie de Fusca amarelo, e ela até ali fica um tanto quanto interessada nesse carro quando a Kobene explica de que comprou com seu próprio dinheiro para poder viajar com a família dela, e no fim das contas a Power simplesmente vem até ali atrás do carro dizendo de que ultimamente ela anda cansada de tanto andar e vê de que é perfeito para que a Kobene simplesmente dê uma carona para ela. A própria Power, ela é 100% descarada, ela é uma verdadeira cara de pau, e quando ela olha para o carro da Kobene ela simplesmente olha, pô, mas isso parece o meu carro. Ela mesmo imaginando de que é o carro dela, obviamente não é, ela fingindo de que o carro dela e que a Kobene roubou ele, e a Kobene até tentando parar ela e tudo, só que no fim das contas ela não quer ali que a Power mate ela e banhe um carro cheio de sangue. E no fim das contas ela então acaba entrando ali dentro do carro para tentar impedir a Power de fazer qualquer bobagem, e ela mesmo dizendo para a Kobene relaxar por conta dela ter carteira de motorista, coisa que ela com certeza não deve ter. Mas por que essa cena está sendo mostrada para nós, sendo que não é o foco principal? Bom, como eu disse, vai ter uma importância um tanto quanto interessante a seguir. A gente vê de que então, no fim das contas, o irmão mais velho dos 3 caçadores de demônio americano percebe ali quem é o Denji, e ele mesmo explicando ali enquanto finge faz todo esse papel de curioso, dizendo de que não irá atrapalhar o Denji nessa missão. E ele mesmo diz ali ter o prazer de conhecer o Denji, diz que irá protegê-lo equivalente aos seus 2 parceiros. Só que infelizmente, ou felizmente talvez na verdade, a Power acaba perdendo completamente o controle do carro da Kobene e simplesmente atropela o Denji e o Kurose, que não é o Kurose na verdade. E não é só isso, a situação ainda piora muito mais, porque no fim das contas, fora o Denji quase morrer, apesar de que ele não vai morrer, a Power atropela o Kurose e ele simplesmente bate com a cabeça ali num poste e simplesmente ele morre. Sim, a Power meio que sem querer acabou salvando a vida do Denji, porque depois disso eles descobrem de que esse Kurose na verdade é apenas um dos 3 irmãos americanos caçadores de demônio que estavam então atrás do Denji.
Então, meio que por pura sorte, as duas, ou principalmente a Power, simplesmente consegue então salvar a vida do Denji. A Power e a Kobeni extremamente chocadas em toda essa situação, enquanto a Power tem a grande cara de pau suficiente para dizer que não estava dirigindo e colocando ali a culpa na Kobeni. No fim das contas, quando eles veem o caos imenso que a Power simplesmente causa, acaba vendo de que no fim das contas não foi algo tão ruim assim, porque o rosto do cara simplesmente muda, então mostrando ali de que ele não é quem aparentava ser. Ele é, na verdade, um caçador de demônios que trabalha como um assassino de aluguel na América. E ele é um dos 3 irmãos, tudo isso que eu já tinha explicado, e no fim das contas ele tem um contrato com o demônio da pele. Ele simplesmente consegue roubar a aparência de quem ele mata. E no fim das contas ele meio que descobre de que, meio que sem querer, né, a Power simplesmente salva a vida do Denji, o Aki até ali tentando entender de que foi realmente sem querer ou de propósito que a Power fez isso. E bom, foi completamente sem querer. No fim das contas, a própria Power ali dizendo ali de que não, ela sabia, de que parece de que foi a única que descobriu o disfarce dele, dizendo de que a glória é sua, toda sua, e mesmo ela ali, ela mesmo vendo que o Denji estava todo arregaçado depois de ter sido atropelado por ela sem querer, ela diz de que ela simplesmente vingou o Denji. E aí a gente percebe de que, de certa forma, ela salvou realmente ele. Só que ainda faltam 2 desses 3 irmãos caçadores de demônio. E eles podem provavelmente estar por aí, ou até mesmo dentre esses todos caçadores de demônio que estão reunidos aí. E é por isso que, para tentar evitar ali um caos ainda maior, porque muita gente aí tá reunida vendo tudo que aconteceu aí, e simplesmente o corpo fica jogado como se não fosse nenhuma importância, e eles simplesmente saem daí para verificarem as suas próprias identidades, quando a Kobeni fica dentro do carro completamente desesperada por ver de que, de certa forma, foi quase que indiretamente ligada à morte de alguém, enquanto misturados no meio da multidão, a gente simplesmente então vê de que os 2 irmãos caçadores de demônio, o mais novo e o irmão do meio, simplesmente estavam observando tudo ali, quando o Aldo, que é o irmão mais novo, começa ali a vomitar, depois que eles simplesmente vão então para um beco tentar entender a situação, e o irmão do meio, ele ficando completamente ali desesperado depois de tudo que aconteceu, e ainda perceber então de que o pessoal sequer se importou. No fim das contas, o irmão deles foi morto por pura sorte e de uma maneira tanto trágica ainda assim, e ele querendo ali não consegue se manter de maneira fria, e ele quer a de vingança, indo matar, por exemplo, a Power e a Kobeni, que foram as principais culpadas pela morte do irmão mais velho. Só que bom, eles não vão conseguir. O Yoshida, que é simplesmente ali um dos caçadores de demônio que está então com o guarda-costas do Denji, simplesmente vem ali quando o irmão do meio sai desse beco e acaba então sendo morto pelo próprio Yoshida, que quando aparece ali no beco, o Aldo, que é o irmão mais novo, simplesmente já muda rapidamente a sua aparência para de outra pessoa, quando o Yoshida então percebe de que esse senhor aqui aí parece não estar muito bem, mas ele claramente percebe de que isso é uma farsa. Ele sabe muito bem de que ele é um desses 3 irmãos caçadores de demônio, mas ele simplesmente decide dar meia volta, porque ele mesmo aposta de que um profissional não vomitaria dessa forma. Ele não vai matar o cara porque seria uma verdadeira perda de tempo matar um verdadeiro fracassado como esse. Tanto que no fim das contas ele quase que vem apenas para alívio cômico, porque ele sequer chega a fazer alguma coisa contra o Denji e companhia. Ele simplesmente tá lá ali, simplesmente só pra tentar ali se resolver com seus próprios problemas, tanto que ele no fim das contas não consegue fazer nada. Enquanto isso, a gente acaba então rapidamente mudando de cenário, vendo então de que a Quan Chi e todo o seu harém de garotas simplesmente então chegam ao Japão.
Japão. Eles então chegam finalmente a Tóquio para ir então atrás do Denji. Quanto antes de realmente fazerem qualquer ação, elas resolvem parar ali dentro de um sushi para comerem um pouco. E no fim das contas até ali o dono extremamente empolgado e tal, os clientes, só que ele acaba meio que ficando tanto quanto pé atrás, depois de ver que acabam que sendo ali possessos a Halloween, que só fala Halloween, deixando o cara um tanto quanto amedrontado, mas ele vai atender elas sem nenhum problema, porque dinheiro é dinheiro. E até ali eles então, ele levando todo mundo para os seus assentos, enquanto uma das possessas que trabalha ali para a Quan Chi simplesmente resolve por algum motivo falar algumas curiosidades sobre peixes, por mais desnecessárias que sejam. A própria Quan Chi vê de que é algo de que ela não precisava ou queria saber. Ela simplesmente fala sobre que quase todos os peixes brancos têm ali o mesmo gosto, e é algo completamente desnecessário na verdade. Mas ainda assim ela mesmo sabe, só que enquanto isso uma das outras garotas ali do harem da Quan Chi, aqui tem espécie meio que de chifres de dragão, simplesmente começa a comer a louça. A própria garota que tinha falado sobre o sushi, a curiosidade dos peixes brancos, dizendo para ela não comer isso, só que a Quan Chi, vendo de que não vai adiantar de nada impedir ela ao menos disso, para ela mastigar antes de engolir. E só de ela simplesmente vir até aí e já ter problemas com as suas próprias possessas, ela simplesmente resolve ali esperar o seu trabalho até amanhã. No fim das contas, ela não vai fazer mais nada por agora. Enquanto isso, a gente vê, mudando mais uma vez de cenário, de que o Aldo, o irmão mais novo daqueles três irmãos, simplesmente acaba indo então na casa do Kurose, quando ele percebe ali de que uma foto do Kurose junto de alguns amigos, quando estava lá escrito atrás da foto de que da próxima vez que eles estivessem em Tóquio eles pudessem então se ver de novo. E ele simplesmente acaba então indo atrás da casa desse amigo do Kurose para tentar meio que indiretamente se desculpar por no fim das contas ter sido responsável pela morte de alguém teoricamente inocente. Dentre todos os três irmãos, ele é de fato o mais gentil e bondoso. E por isso mesmo que ele acaba sofrendo bastante, porque ser um caçador de demônio é algo que ser gentil e bondoso se torna um grande problema. Ele mesmo ali chega depois de um dia de fato cheio de trabalho e grandes traumas e começa a beber e comer com esse amigo do Kurose, quando ele mesmo então falando com Tomono sobre ele não ter recebido nenhuma ligação de alguém, sobre família ou amigos, para informar ali sobre a morte do Kurose, só que ele não sabe de nada. Enquanto isso, meio que a gente vê de que a polícia parece já ter chegado aí atrás do Aldo, sabendo de que o Kurose de fato já está morto, então vão ver quem é que diabos está se passando pelo morto. E ele até então falando sobre, no fim das contas, perceber que o seu amigo agora está um tanto quanto triste e tudo, e mesmo ali querendo questionar se realmente não era para ele estar com, por exemplo, a sua querida Misa, que é a sua namorada, e no fim das contas o cara começa a se sentir ainda mais e mais preocupado, porque ele percebe de que o cara que ele matou tinha uma namorada. A mãe dele, que era alguém extremamente bondosa e gentil, para quem ele trabalhava ali como caçador de demônios, para simplesmente sustentar a mãe, deixar ela numa situação confortável, dar uma melhor vida para ela. Ela percebe também de que no fim das contas ela perdeu ali, ela tinha 2 filhos, o primeiro, o mais velho, morreu como caçador de demônios, e o mais novo acabou também morrendo aí, e ele se sente ainda mais culpado no fim das contas por tudo que fez, percebendo de que o cara tinha namorada, ele tinha mãe, ele tinha amigos, ele tinha pessoas extremamente importantes, e ele mesmo percebe então de que realmente será esse o lugar que ele deveria estar. Realmente ele mesmo começa a se pedir desculpa ali sobre o que fez, mas não diz exatamente o que é que aconteceu. Mas depois eles acabam então indo dormir,
quando até ali o Tomono questiona se o Kurose está acordado, até explicando de que vai pedir demissão do seu trabalho, questionando ali se o Kurose toparia abrir uma lojinha de roupas, ele pagaria os custos de abertura e outras coisas, e até ali a gente vê de que o passado do Kurose é algo que faz com que o Aldo se sinta ainda mais culpado, porque no fim das contas ele mesmo ali, o Tomono, pede pra ele parar com esse negócio de caçar demônios, porque senão vai acabar morrendo que nem ali o seu irmão. O irmão mais velho dele, que acabou ali tentando sustentar os seus pais, acabou então morrendo, e infelizmente ele mesmo percebe então o que é que os seus irmãos, no caso, iriam pensar. A família do Aldo não é uma família tão bonita e tão bondosa quanto a do Kurose. Ele mesmo percebe de que não pode se forçar a viver a vida de uma outra pessoa que já está morta. E ele mesmo percebe de que um bom profissional sempre faz um trabalho muito bom. É isso que os seus irmãos iriam falar para ele, e é por isso mesmo que ele então vai mais uma vez voltar em ação. Só que já então no dia seguinte a gente vê de que quem realmente começa a entrar em ação é simplesmente o Papai Noel. O Papai Noel que basicamente tem o contrato com o demônio boneca, e ele ali no meio da rua começa então a tocar no ombro de algumas pessoas essas que vão pouco a pouco se tornando em um verdadeiro exército de bonecas. E ele mesmo percebe de que as suas crianças vão ter de ajudá-lo a entregar os seus presentes, porque é algo que ele não irá conseguir fazer sozinho. E até aí a gente vê de que o Papai Noel realmente já chegou no Japão criando um exército que seria quase que imortal, porque é um exército de bonecas e eles não sentem dor, eles não sentem fome, eles não sentem sede, eles simplesmente vão seguir lutando, lutando e lutando. A própria Makima percebe de que no fim das contas vai ser algo um tanto quanto problemático depois dela ter derrotado várias e várias bonecas. Ela então pede ali para que o Bin vá cuidar do Denji. O Bin que até surge ali debaixo do chão, ele conseguindo nadar por superfícies sólidas, dizendo ali de que pode deixar com ele, quando então a Makima chama Prince, que é simplesmente ali o demônio aranha. Ela percebe de que tem todo tipo de demônio complicado na Alemanha e não dá para saber o que mais o Papai Noel vai usar. E acima de tudo isso, eles ainda por cima, o foco não é apenas matar todos esses caçadores de demônio, como principalmente proteger o Denji. E é por isso mesmo de que então a Makima pede para que a Prince cuide ali secretamente da segurança do Denji, quando a própria Makima explica de que provavelmente haverá um grande número de mortes dessa vez. E sem sombra de dúvidas, esse vai ser um dos arcos que mais vai ter gente morrendo de ambos os lados, tanto dos heróis quanto também dos vilões, e vai ser no estilo mega sanguinário de Chainsaw Man. A gente até percebe que então, que assim que o Denji e companhia vão simplesmente almoçar, o Papai Noel então já começa a simplesmente entrar em ação, usando ali as suas bonecas para que ataquem os caçadores de demônio. Eles simplesmente conseguem transformar as suas mãos em lâminas e seguem então rumo a um beco até onde está o Denji e os demais. Só que lá no meio do caminho a gente vê de que um dos caçadores de demônio faz uma espécie de círculo mágico no chão, onde ele simplesmente dentro dele sopra uma espécie de fumaça que quase que instantaneamente transforma então eles em pedra. E no fim das contas a gente vê de que isso dali seria a obra do demônio com o qual esse caçador tem contrato, que é simplesmente então o demônio pedra. O Yoshida, então, percebendo de que esse daí contra quem eles estão lutando seria o demônio boneca, alerta-os de que caso eles sejam tocados, eles até mesmo na sua roupa irão ser transformados em um boneco. Só que a gente viu de que teoricamente eles estavam indo almoçar, então por que diabos eles foram parar no meio de um beco? Bom,
como eles são bonecos, diferente de humanos, eles acabam ali tendo um certo sistema de padrão nos passos, diferente dos seres humanos, que tem uma certa peculiaridade até mesmo no andar. No fim das contas, a Makima também avisou a eles de que o Papai Noel alemão viria, então tudo que eles têm de fazer por hora é ficarem atentos e preparados. O caçador de demônio que tem um contrato com o demônio pedra vai transformando vários e vários outros bonecos em pedra, enquanto até aí o Denji vê o quão bizarro é e se questiona quantas dessas coisas ainda tem. O Aki não sabe dizer com precisão quantos teriam por conta do contrato do Papai Noel, mas para demônios fortes necessitariam ser contratos fortes, obviamente. Então deva ter um limite para as bonecas que o Papai Noel consegue fazer. Só que existe provavelmente um limite, só que deva ser ridiculamente grande. Porque simplesmente adentrando essa loja para onde eles vão, vem uma multidão gigantesca de bonecos que forçam então eles a correrem rumo ao segundo andar. Quando a gente até vê ali a Power tentando correr para deixar os bonecos atrás com medo de ser transformada em pedra, ela acaba sendo agarrada por vários deles. O Denji já até chega na voadora na direção de um dos bonecos, enquanto a Power cria várias e várias lâminas de sangue para tentar atacá-los, mas no fim das contas nenhum dos dois havia então sido transformado em um boneco. E a resposta para isso é até que bem claro, pelo fim das contas, de que apenas humanos são transformados em bonecos. Então, tanto os demônios, quanto também os infernais, quanto os casos especiais, digamos assim, como o Denji, são completamente imunes a isso. Só que enquanto isso a gente basicamente vê de que eles continuam sendo cada vez mais e mais perseguidos por demônios, onde até aí um dos caçadores de demônios chama o seu colega, o Nakamura, para que ele então simplesmente dê um jeito nessas demais bonecas que estão vindo. Ele simplesmente usa a pata do demônio raposa para destruir boa parte deles, só que cada vez mais de que eles vão atacando os bonecos, vão então ficando cada vez mais e mais inteligentes, ao ponto de que então eles começam a se adaptar e escalar a pata do demônio raposa. Observando isso, o demônio anjo então pede para que eles, sendo totalmente inúteis, se afastem para trás e coloquem então em prática o seu poder. Ele consegue usar a expectativa de vida que ele rouba de outras pessoas para criar armas. Então, usando 5 anos, ele simplesmente puxa ali da sua auréola uma espada na qual ele tranquilamente corta todos eles, tentando ali ser o mais gentil possível, mata eles quase que instantaneamente. E até aí, vendo tudo isso, eles até se questionam então o porquê dele não ter usado essa arma desde o começo. E o próprio demônio anjo diz de que tem os seus próprios motivos para não usar isso, por conta de que essas armas provavelmente gastariam o tempo de vida de pessoas que ele acabou feliz ou infelizmente roubando, provavelmente infelizmente, pessoas que ele gostava, mas no fim das contas eles acabam então contactando o quartel-general. Outros caçadores de demônio por perto vão ajudá-los, só que enquanto isso a gente seguindo para um outro beco próximo aonde estão todos esses bonecos, nós podemos então perceber de que a Quan Chi irá então começar a entrar em ação. Até aí, quando tem alguns caçadores de demônio que estão indo eliminar boa parte dessas bonecas que estão fora e dentro da loja, eles indo se preparar para utilizar os seus demônios e armas de fogo, nós simplesmente então vemos de que a Quan Chi e o seu harem de infernais simplesmente chegam aí. Eles já ficam tanto quanto preocupados, já ficando mais precavidos por conta da Quan Chi já desembanhar uma espada e fazer uma postura de luta, só que de uma hora para outra ela simplesmente some. Ela começa a correr pela parede, sumindo na direção deles numa velocidade absurda e começa a cruzar uma distância gigantesca em questão de segundos. Ela então passa rapidamente por vários e vários bonecos, entrando até mesmo nessa espécie de shopping que
que o Denji e seus amigos estão e vai subindo escadas, vai correndo em linha reta, vai andando por vários e vários lugares e a gente tentando entender o que diabos ela está fazendo. Quando ela no meio do caminho acaba parando, a gente percebe de que a katana, a espada que ela estava usando, estava bastante lascada, mas ela já puxa uma outra espada e nós vemos de que ela não sumiu à toa, porque a própria Pinci, que é uma das infernais do harém da Quan Chi, percebe que os mortos ainda estão falando. E por que ela realmente falou isso? Bom, porque no meio de toda essa corrida da Quan Chi, ela simplesmente cortou todo mundo. Tanto esses caçadores de demônio, quanto também boa parte dos bonecos do Papai Noel. E eles nem sequer percebem ali ao serem cortados. Alguns segundos depois de que a Quan Chi já sai ali em uma direção absurdamente distante deles, eles então percebem de que na verdade foram todos mortos. Não apenas eles, como eu disse, como também boa parte dos bonecos do Papai Noel são quase que instantaneamente mortos. A Quan Chi até seguiria então na direção do Denji e dos seus companheiros, quando até ali eles já percebem o que é que está acontecendo. O Nakamura, que era aquele cara que tinha um contrato com a pata do demônio raposa, acaba que então tendo a sua cabeça cortada pela Quan Chi, quando o Aki simplesmente pula na direção do demônio anjo e bloqueia o golpe da Quan Chi, mas acaba sendo arremessado para o chão junto do demônio anjo, quando então nós vemos Quan Chi cara a cara com o Denji. Só que o resultado desse encontro e muito mais do decorrer desse arco vai infelizmente já ficar para o próximo vídeo, porque eu já vou tendo então ter de ir. Mas antes de realmente terminar, eu espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Se quiserem mais Chainsaw Man no canal, deixem então nos comentários. Obrigado por tudo, então falou, valeu e fui!